Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar alguns capítulos do livro da Juliana Cavalcanti. Ele se chama Cristianismos e Judaísmos Antigos, Interações Culturais na Bacia Mediterrânea, publicado pela editora Cliné em 2021. Pela Juliana Cavalcanti, é a organizadora, né? E também o Felinto Pessoa de Faria Neto. Bom, o primeiro capítulo, né, ele vai tratar o mal dentro do imaginário religioso judaico-cristão, a construção de um sentido. É do Felinto Pessoa e do Rafael Lazzarini. Bom, ele vai mostrar que, né, citando alguns trechos aqui, esse pensamento reconfigura-se quando os judeus, no exílio persa, incorporaram novos valores, adotando outros paradigmas religiosos, entre esses o rompimento com o mal proveniente de Javé, o que acarretará as bases para a construção de um dualismo, a guerra cósmica entre o bem e o mal, bem representado por Deus e o mal por Satanás. Cabe aos seres humanos adotarem uma posição nesta guerra. No Segundo Testamento, o mal eminentemente é personificado em Satanás. Aqui já está se referindo ao Segundo Testamento, seria no Novo Testamento, né? A partir daí cria-se uma cadeia traditiva: Justino, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Lactâncio, Atanásio, Agostinho, Idade Média, Reforma Protestante, que sistematizaram o mal dentro de uma ortodoxia cristã. Então ele vai falar dessa primeira fase, né, que é esse contato no exílio da Babilônia, né? Então as interações entre os babilônios e os persas com os judeus gera reconfigurações teológicas e culturais, e dentre estas destaca-se a mudança da cosmologia judaica a partir do contato com os persas. Então esse dualismo persa vai estar entrando no judaísmo. O convívio com a religião persa no período do cativeiro foi de fundamental importância para o desenvolvimento da demonologia judaica e a ressignificação sobre o mal. A partir dessas interações culturais, gesta-se a existência de um ser distinto de Javé, sendo responsável pelo mal. O zoroastrismo afasta a hipótese de um Deus bom ser capaz de fazer coisas ruins. Então, traz esse elemento. O texto em 2 Samuel 24:1 apresenta Javé por trás de sua ação, mesmo sendo uma ação maléfica. Depois de séculos, o mesmo relato registrado no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas 21, o responsável pela ação má praticada pelo rei Davi é Satanás. A teologia hebraica não aceitava mais essa concepção, um Deus bom que praticava o mal. Satanás é invocado para explicar a dissensão e a destruição que a ordem de Davi provocara em Israel. Esse texto ele está pegando do texto da Elaine Pagels. A Elaine Pagels diz assim: se Satanás já não existisse na tradição judaica, os essênios o teriam inventado. E aí fala da revolta dos Macabeus, né? O livro de 1 Macabeus relata a história de um sacerdote chamado Matatias que se recusa a realizar sacrifícios pagãos. Para piorar a situação, ele mata um oficial que lhe trazia a ordem. Diante do episódio, surgiu uma resistência armada conhecida como Revolta dos Macabeus. Essa revolta, ao ser narrada, possui elementos que levam a uma batalha celestial um conflito entre Deus e Satanás. E aí no Novo Testamento, né, já estamos entrando no Novo Testamento, vai novamente citar Elaine Pagels, ela vai dizer o seguinte: os autores dos evangelhos compreenderam que a história que tinham que contar pouco sentido faria sem Satanás. Nitidamente, Pagels entende que o personagem de Satanás é ficcional. Ele entra na trama teológica judaico-cristã com intuitos específicos: desvincular da história de Javé, que ele emana o mal, e contracenar com Cristo,
uma guerra cósmica. O Evangelho de Lucas apresenta a seguinte narrativa. Ele fala assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que ele tinha por sobrenome Iscariotes. Está em Lucas 22, 3. Todo aquele que pratica o mal, no caso aí o Judas Iscariotes, e se opõe a Jesus, é entendido como instrumento nas mãos de Satanás. Isso é evidenciado na literatura do Segundo Testamento, quer dizer, do Novo Testamento, a possessão de espíritos malignos que aparecem aí, exorcismos. E do Evangelho de João, cria um binômio opositivo, mundo versus céu. O mundo passa a ser entendido como efêmero e perverso. O céu é sinônimo de celestial, a morada de Deus. Dentro do imaginário religioso judeu, se a lei judaica não fosse seguida, o povo estaria sujeito às maldições. Assim, a desgraça, insucesso, doença, pobreza eram sinais de punição justa. É o caso de uma violência psicológica ou espiritual. Promover e disseminar esse conceito religioso de que o sofrimento advém do pecado era uma forma de acusar as vítimas de violência estrutural. O Império Romano, juntamente com os sacerdotes do templo, até 70, implementaram a dominação e a coerção em níveis psicológicos e o poder da força. Então, esse discurso de Satanás, ele entra nessa estratégia psicológica e de poder, né? Não é o objetivo desse trabalho analisar pormenorizadamente a dominação romana e a resistência judaica, e sim demonstrar que o processo de dominação romana influenciou na apocalíptica judaica. Ler o Segundo Testamento, o Novo Testamento, sem levar em consideração a dominação romana, ocorrerá em anacronismos. Falar dentro do cristianismo, né, Justino Mártir, ele tem essa perspectiva de demonizar quem se opõe a Cristo, né? Então, para ele, o mundo estava nas mãos de Satanás, sendo o batismo o meio para se libertar das garras de Satanás. Então, a realidade cósmica e terrena é circundada pelo mal, por Satanás e seus seguidores. E assim vai analisar também a obra de Irineu, de Tertuliano, ou seja, Satanás ela passa a fazer parte central da doutrina cristã. Tâncio e Atanásio, eles já defendiam com certeza absoluta de que Satanás era um anjo caído. E aí vem aqui a coisa mais, assim, que eu chamei mais atenção, né, desse texto, foi quando ela diz assim: para Lactâncio, tanto Cristo quanto Lúcifer eram originalmente anjos. Opa, que cara... Lúcifer anjo, ok. Agora, Cristo era originalmente anjo, compartilhando a mesma natureza. Lactâncio dizia isso? Onde? Porque ele estava com ciúmes de seu irmão mais velho, Jesus. Quer dizer, Satanás era irmão de Jesus para Lactâncio. Aí a questão aqui não coloca a referência. Bota aqui a referência Rister, 2012. Aí bota um outro livro. Deveria colocar aqui o texto do Lactâncio, que ele falava isso. Essa ideia não se aproxima da posição bíblica. Com certeza não. Essa ideia está bem longe da concepção bíblica. Porque na concepção bíblica, Jesus é o filho unigênito de Javé. Não tem outro filho, né? Lactâncio criou um enorme problema para o cristianismo, quando afirmou que Lúcifer e Jesus eram da mesma natureza. Concordo. É curioso o Lactâncio dizer isso, né? Mas, ainda sobre Atanásio, né? Ele vai falar assim: segundo Atanásio, Jesus purificou o ar onde viviam os demônios. Portanto, materialmente, ele abriu um caminho para as almas imortais encontrarem seu caminho para o céu. Ele criou a expressão Deus te abençoe. Foi Atanásio que criou essa expressão. Quando alguém espirra, tá? Então, alguém espirra, fala Deus te abençoe. Pois para Atanásio, os demônios poderiam ser partículas de ar suficientemente pequenas para entrar em uma pessoa pelo ar, literalmente. Ele se baseava nisso na referência de Paulo em Efésios 2:2,
quando se referia ao príncipe da potestade do ar. Então, quando a pessoa espirra, Deus te abençoe, que é para não entrar nenhum espírito ruim dentro de você. Aí vai falar do Agostinho, né? Agostinho, para ele, o dualismo, ele tinha uma versão de dualismo, que a humanidade pertence a Satanás e é manipulada pelos demônios. A raça humana é a árvore do diabo, fruto de sua propriedade, e a partir do qual ele pôde tomar o seu fruto. Aí vai falar a perspectiva de Satanás na Idade Média, na Reforma. Enfim, o livro, ele traz, o capítulo, né? Ele traz essas análises dessa construção da figura de Satanás pela igreja ao longo do tempo. Muito obrigado, então.